Olá, eu me chamo Solane Carvalho, sou do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante, e hoje nós estamos dando continuidade a um projeto chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde nós ouvimos a história, o depoimento daquele que é o maior protagonista dessa história, que é a pessoa que convive com a patologia. Hoje nós temos a alegria de estar recebendo a Ruth. Olá, Ruth, muito prazer, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Olá, tudo bem? Tudo bem. Se apresente, por favor, Ruth. Então, eu me chamo Ruth Coelho, sou de Campo Largo, cidade da região metropolitana de Curitiba, né? E estou aqui, né, agora para falar sobre esse assunto, que é novidade para mim também. Exatamente. Ruth, nos conte um pouco da sua história com a policondrite recidivante. Como foi o seu diagnóstico? Então, o meu diagnóstico é uma história meio longa, né? Eu vou meio que cortar, assim, uns pedaços, mas se tiver dúvida pode me perguntar, Ok. tá? Em outubro do ano passado, que apareceu, a minha orelha começou a vermelhar, né? Vermelhar e muita dor. Uma dor, parecia assim que ela ia explodir. Foi muito rápido, assim, né? E eu sempre usei piercings, sempre fui muito vaidosa, né? Com essas coisas. Aí tá, aí começou. Quando começou, eu já comecei a tirar, né? Comecei a tirar os piercings, porque, né, tava muito inchado. Inclusive, eu tinha um aqui também, né? Que também fez uma bolha de sangue por dentro, mas no primeiro dia que senti dor nessa cartilagem aqui, eu já tirei também. Explodiu uma bolinha de sangue que tinha dentro com um pouco de pus e já não doeu mais, só doeu uma vez. Tá. Aí meus pais, todo mundo falava, viu, fica colocando piercing, fica colocando essas coisas na orelha, né? Aí vinha outro e me falava, a bactéria, você furou em algum lugar que tinha uma bactéria, e assim foi. Tá. Aí peguei e fui no clínico geral. Fiz muitos exames, exame de alergia, exame de tudo que imaginar. Tudo que você imaginar eu fiz, sabe? Para descobrir por que a orelha estava tão inflamada, né? Fiz de alergia, fiz de tudo. E esse clínico geral, bem conhecido aqui na cidade, né? Ele falou assim, ó, a gente não achou nada, todos os exames estão bons. A única coisa que está alterado, você é muito magra, mas é o seu colesterol. Ele falou para mim. Você vai ter que tomar remédio para colesterol. Eu falei, colesterol? Então tá bom, né? Tomei lá a medicação do colesterol. Desculpe perguntar, você estava com as duas orelhas inflamadas? Se você puder falar um pouquinho mais alto. Só uma, só uma. Só uma. Essa que já está deformadinha, né? Ainda está um pouco, né? Essa daqui, só que tava, né? Aí tá. Aí peguei, falei, eu vou agora no otorrino, porque o outro médico não achou nada, né? Vou no otorrino. Fui no otorrino, ela me deu 10 bezetacil. Meu Deus. Falou que era do piercing. É do piercing. Tomei uma bezetacil por dia aqui no farmacêutico perto da minha casa, bem conhecido. Já não tinha mais onde aplicar. A última, acho que até saiu, voltou. Não tinha mais onde aplicar. E nenhuma melhora, voltei. né? Então, eu voltei no otorrino, que melhorou por uma semana. Eu fiquei feliz, né? Minha orelha retornou. Ela ficou feliz. Ela, nossa, que melhora, tal. Saí faceira de lá, né? Dali uma semana de novo. De novo. Começou a inchar de novo a orelha, voltou tudo de novo. Não podia encostar, né? Na mesma orelha ou na outra? Na mesma ainda. Ela persistiu por muito tempo, sabe? Aí, o que aconteceu? Eu abandonei. Eu abandonei e comecei a me automedicar. Eu achei esse corticoide, né? E comecei a me automedicar.
Mas Comecei isso a me... não é recomendável, né? Para quem nos Não é, ouve, então, não é nem um pouco recomendável, mas o meu desespero, né? sim. O meu Você já estava desespero. aí, você já estava em quantos médicos nessa altura? Você já tinha procurado um clínico, E um otorrino, dois, né? dois. No Aham. total, quantos médicos você procurou antes do diagnóstico? Sim, 4, né? Daí agora quinto com o diagnóstico, Sim. Em né? quanto tempo levou dos primeiros sintomas, Ruth, até o diagnóstico? Em Foi média. de outubro do ano passado até agora. Um ano, mais ou menos, quase um ano. Quase um Mais ou ano, menos. né? Quem, Uhum. quem te deu o diagnóstico foi um. Qual a especialidade? Então, quem me deu o diagnóstico foi a reumatologista, Ah, né? que bom. Foi a reumatologista. Uhum. Aí, no caso, antes disso, eu passei pela dermatologista. Uhum. Eu passei pela dermatologista e aonde ela pediu a biópsia, né? Ah, sim, a biópsia de cartilagem. Ela pediu a biópsia, ela tirou um pedacinho, porque ela achou que talvez fosse câncer de pele, né? Sim. Tipo, num câncer. E eu não sei, porque estava muito inflamado, depois eu senti muita dor, né? Já depois que eu saí da sala, eu senti muita dor, era uma dor insuportável, assim, né? Aí, no caso, ela me passou um tratamento, essa dermatologista me passou um tratamento, A partir né? do resultado da biópsia, né? Na verdade, ela me passou um tratamento antes do resultado, Sim. né? Até sair o resultado dos exames que ela tinha me pedido e da biópsia para mim tratando, né? Só que é um tratamento camuflado, porque é com corticoide, e o corticoide ele só camufla, né? Ele não... Ela me fez certinho, né? Ela me fez certinho o medicamento ali, o desmame, tudo certinho. Mas é pela médica, né? Uhum. Mas é uma coisa que só camuflou. O que aconteceu? Uma semana antes de eu voltar para a dermatologista, acabou a minha medicação. Foi aí que começou a aparecer os sintomas piores. Sim. Foi aí que apareceu os sintomas piores. Quais sintomas? Muita dor torácica, né? Abaixo da costela, no meio dos peitos, né? De não conseguir se mexer na cama, de não conseguir levantar Uhum. sem medicação. Possivelmente costocondrite, né? Foi diagnosticado. Isso que está no meu laudo. Uhum. O que está no meu laudo é isso daí mesmo. Uhum. Não conseguia me virar. Parecia que eu tinha feito uma cesárea. É o Que eu tinha feito uma... dolorido. É uma dor assim insuportável, É porque, né? para as pessoas que estão nos ouvindo, que nunca ouviram falar na policondrite, a policondrite recidivante é uma doença possivelmente autoimune, rara, que causa uma inflamação sistêmica, destrutiva e recidivante de cartilagens, afetando também tecido conjuntivo. Então, essa dor que ela está relatando, possivelmente é costocondrite, né? Como foi diagnosticado. Por favor, pode prosseguir, Ruth. Obrigada. Então, aí eu comecei a perder o apetite, né? Uhum. Porque como minha inflamação no meu organismo está muito alta, eu sempre fui de comer muito bem. Eu fui magra, mas eu me alimentava arroz, feijão, comia muito bem, sabe? Uhum. Comecei a perder o apetite. Comecei a Vai dar ficar náuseas, debilitada, né? né? Você começou a ficar debilitada. Comecei, comecei a ficar debilitada, comecei a ficar amarela e muito rouca. E as pessoas vinham falar comigo no meu ambiente de trabalho, que eu trabalho com o público, já Uhum. tampavam assim, pensando, Ruth, você tá com gripe? Ruth, Uhum. você trabalha o Covid, né?
E eu falei, não, gente, eu tô com problema de saúde e eu não sei o que eu tenho e faz isso, me deixa rouca. Muitos transtornos, né? Então, E as nessa pessoas falavam, altura, você já tinha inflamação na orelha, dor aqui no externo, né? Diagnosticado como costocondrite, né? Que é a inflamação aqui do externo, isso, desse osso aqui que a gente tem, e rouquidão. Eram esses rouquidão. os sintomas. Você, nessa altura, ainda estava sem o diagnóstico? Eu estava sem o diagnóstico. Certo. Aham. E aí saiu Aí o resultado? eu fui diagnosticada agora dia 25 agora, com o laudo, né? Oficial, Sim. o laudo. E nisso já começou a inflamar a outra orelha, Sim. Sempre né? poupando o Nisso, lóbulo, né? Inflama é, poupando o lóbulo. aqui poupando, mas aqui depende da medicação que eu tô sem, ela fecha, sabe? Sim. Aqui ela pega, aqui nessa aqui ela já tá pegando toda, né? No caso, se eu ficar sem medicação, ela fecha. Eu tenho que estar tomando assim anti-inflamatórios, tenho que estar tomando direto anti-inflamatórios, essas coisas, sabe? Tenho que estar tomando direto. Na verdade, a policondrite é uma doença autoimune. Então, os medicamentos são imunossupressores, né? Anti-TNFs, tem casos refratários, não é? O corticoide costuma ser muito utilizado também, mas não por longo tempo, porque ele precisa ser... nós precisamos nos poupar, né, do corticoide, ele não pode ser tomado por longo tempo, em função dos efeitos colaterais, né? Mas, enfim, a policondrite demanda um tratamento contínuo, é uma patologia crônica, e a gente precisa de acompanhamento médico regular, contínuo, não é? E a gente Uhum. sabe que, com esse tratamento, via de regra, as pessoas estão conseguindo cada vez mais conviver bem com a patologia, felizmente, né? A medicina tem avançado bastante e a gente sabe que, com todo esse arsenal medicamentoso e acompanhamento médico regular, com um reumatologista que conheça a patologia, a gente vai vencendo, né, esses desafios. Mas é, de fato, uma patologia com a qual a gente tem que estar convivendo, né? Uma patologia crônica para a qual ainda não há uma cura, mas é possível, com bom tratamento, viver com qualidade de vida, né? É isso que a gente tem, pelo menos é isso que a gente persegue, né? A gente luta para ter. É, E, Ruth, deixa eu te perguntar, você sabe de algum caso na sua família de policondrite? na minha família, não, meus pais estão abismados, porque não tem. Uhum. Você nunca, Sei que nunca eles viu? saibam, né? Uhum. Isso, que eles saibam, não tem, não, ninguém Sim. assim que esteja, né? E os médicos que eu vejo assim comentários muitos é no DNA, né? Não sei, porque eu É, tô, a causa é desconhecida. A causa da policondrite, assim, com absoluta certeza, nós não temos essa resposta. É uma doença rara que precisa ser muito pesquisada, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento da patologia para que a gente consiga entender, porque, via de regra, as doenças autoimunes, a causa, ninguém tem absoluta certeza, né, da causa. Multifatores podem uhum. estar interagindo aí, né? Ruth, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade enfrentada pelas pessoas que convivem com a policondrite recidivante no Brasil? Eu acho assim, ó, tipo, as pessoas que já têm as doenças conhecidas já sofrem, né? Uhum. Sofrem questão de medicamento, médico. Então você imagina você com uma doença rara, né? Que Verdade. você que você senta na frente de uma médica, você fala que você está com aquilo ali, ela olha para você e fala que nunca viu. Imagina você, né? Com o paciente. Aí, nem aconteceu comigo. Eu fui até pela manhã, eu fui sexta-feira fazer minha ficha,
que a gente tem que fazer uma ficha na farmácia popular para aprovar lá, né, para pegar o medicamento, né? Aí eles falaram bem assim, ó, a gente não tem esse CID aqui. Falei, como que não tem? É uma doença. Não, mas não tem, eu puxei no Google, não, tá aqui, ó. CID, tá. Daí eles falaram, vamos te passar para outra sala para a farmacêutica te explicar. Entendeu? Sim. Aí ficou todo mundo em volta de mim perguntando: o que você sentiu? O que você tem? A gente nunca viu isso. Na verdade, assim, a gente se sente um extraterrestre, né? É verdade. Porque muita gente confunde com câncer. Muita gente está falando, conhecidos meus, que eu sou bem conhecida. Ah, Ruth está com câncer. E não é câncer. Não. Né? Não é câncer. Então, é uma coisa assim, que você chega num posto de saúde, tinha lá, vamos supor um exemplo, um banner de cólera, um banner de Covid. Não tem um banner de policondrite. Né? Então, é uma coisa assim, as pessoas deviam ter mais empatia. Sei lá, não tem explicação. Na verdade, você está se referindo ao pouco conhecimento que se tem da patologia como uma dificuldade para se conviver com a doença no Brasil, né? Para se conviver, porque também acaba afetando o psicológico dos pacientes, né? Uhum. Porque você não tem um apoio de ninguém. E você fala para uma pessoa que você está com dor, um médico olha para você e fala que você não tem nada, que você está com depressão, que aquilo ali você está com estresse, enche a orelha, Sim. você tem que tomar um antidepressivo. Então, até você chegar ao diagnóstico ali, a gente sofre demais. Com entendeu? certeza. E eu ainda fui um ano, teve gente que sofreu mais, entende? Teve gente que... Né? Tem gente que até hoje não achou o diagnóstico, às vezes tem e não sabe, né? Eu, que na verdade eu descobri, eu fui fuçando a internet, fui fuçando até achar você. Mas... Eu sou bem curiosa. Eu sou curiosa, eu falei, eu vou atrás. Eu quero ir atrás, eu quero saber Fico o que feliz está de saber acontecendo. que a gente conseguiu, de alguma forma, trazer alguma informação, né? Porque o trabalho que a gente realiza é justamente nesse sentido, né? De, primeiro, dar visibilidade à patologia. O que você está falando, o que você está trazendo, é uma realidade muito cruel que as pessoas com doenças raras vivem, que é o pouco conhecimento que se tem da patologia, levando à invisibilidade do paciente. Então, esse paciente ele entra e sai de vários consultórios sem ser visto de verdade. Sem ser visto de verdade porque aquele profissional de saúde não reconhece no paciente o que ele realmente traz, que é aquela patologia rara, né? Isso, claro, tem repercussões seríssimas sobre a vida da pessoa, tanto no que se refere ao diagnóstico tardio, quanto a subdiagnóstico. Todos dois extremamente danosos e extremamente perigosos, porque, via de regra, doenças como a policondrite recidivante tendem a progredir, a evoluir, deixando sequelas, muitas vezes, irreversíveis. Então, Policondrite Amigos luta pela visibilidade da policondrite recidivante, entendendo que as doenças raras não devem ser invisíveis ou pouco vistas porque são raras. Atrás de cada doença existe uma vida, e toda vida importa muito. Então, nosso trabalho é nesse sentido. Veja só, o relato da Ruth nos traz o quê? Uma peregrinação por vários médicos em busca de um diagnóstico. Vejam só, enquanto ela estava ali peregrinando com diagnósticos errados, ou então em busca de um diagnóstico correto para o que ela tinha, a doença estava evoluindo, não é? Então, ela chega num posto de saúde e ninguém sabe o que ela tem, ninguém nunca ouviu falar. Não é razoável que isso aconteça. O Brasil precisa desenvolver uma mentalidade para olhar para as pessoas com doenças raras de outra maneira. Mais centros de referências em doenças raras, mais protocolos clínicos para doenças raras. É por essas e pelo apoio às pessoas que nós lutamos. Muito bom o seu depoimento, viu, Ruth? Traz muito a realidade do que nós vivemos,
do que as pessoas com policondrite e doenças raras no Brasil vivem, né? Nesse sentido, Ruth, eu queria te perguntar o que você tem aprendido com a policondrite recidivante? A gente fala assim, aprender com uma doença, né? Uma doença que em si já é difícil. Nesse contexto de desconhecimento, se torna ainda mais difícil. Mas o que você tem aprendido com isso? Olha, eu aprendi, assim, a gente aprende muita coisa, né? A primeira coisa que aconteceu comigo foi me aproximar muito de Deus. Me aproximou, assim, mais do que eu já confiava muito em Deus, e me aproximou muito mais, né? Religiosidade, né? Aprendi que tem pessoas que se vão quando parece o pior e pessoas que vêm, que você não imagina que vão te ajudar, né? E aprendi também que quantas pessoas sofrem nesse mundo, nesse Brasilzão aí, com falta de remédio, médico, ter que esperar. Porque se eu não tivesse um cartão de crédito hoje, eu ia ter que esperar a sair uma consulta pela prefeitura de reumatologia, né? No caso, uma reumo. Quantos meses eu ia ter que esperar, né? Isso, o meu VHS está lá em cima, ia subir mais e eu não sei onde que eu iria parar, entende? Agora eu busquei pelo SUS, porque eu não aguento mais, né, o que está acontecendo. Então, eu aprendi muita coisa, assim, mudou na minha vida, sabe? A gente não pode pegar e levar tudo pelo lado ruim também, porque senão a gente entra em deprê mesmo, né? Tudo na vida tem o seu lado bom, né? A gente tem que buscar alternativas, né? Nesse assim, sentido... Pode falar. Desculpe, não, pode falar. Eu vou te falar que hoje eu tenho vou fazer 37 anos, e depois que eu fui diagnosticada, assim, desde que começou lá, eu tô sendo outra mulher, outra pessoa, pra falar bem a verdade. Tô aprendendo cada dia mais e vou aprender mais, se Deus quiser. Exatamente. Exatamente. Vai sim, vai sim. Vai esperar, sim. A gente aprende a esperar. A gente vai ressignificando esses desafios que a vida nos traz, não é? Você falou na questão de ajuda, de apoio. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho, na sua opinião, como a família e os amigos podem ajudar. E se ter encontrado o Policondrite Amigos, um grupo de apoio, tem te ajudado? Então, isso é muito, assim, relevante, né? Porque quando você conversa com uma mãe, ela é sua mãe, né? Ela vai prestar atenção, ela vai estar preocupada com você, né? E tem umas pessoas, às vezes, na família, um pai, alguém que não quer aceitar que você está doente, então ele distorce. Você começa a falar no assunto, eles distorcem. Tem dias que você tem lágrimas, né? E tem dias que você não tem mais lágrimas, né? Para dizer o que está acontecendo. Então, eu acho assim que se um dia uma pessoa reclamar, olha, eu tô com uma dor, eu tô com tal coisa, eu tô com tal coisa, o que você recebe, às vezes, as pessoas não, isso não é nada, você não tem nada, né? Você já vai passar. Ou isso daí, você tem que ir no médico, está com depressão, isso é uma alergia, né? A pessoa está se fazendo, né? Tá querendo se fazer de vítima, principalmente de vítima, entendeu? Mas é importante, então, o diagnóstico, né, Ruth? Como o diagnóstico é importante, né? Porque ele dá um nome para tudo que você sente ali, né? Você começa a poder explicar, né? E daí, no caso, quando eu achei o grupo, fui colocada no grupo, né? Agora eu troco informações com as pessoas que têm o mesmo problema que eu, entende? Então, a hora que você tá chorando, porque vem, às vezes a deprê bate, né? Que você tá ruim, você começa a conversar ali com alguém, você vê que tem alguém pior.
Você vê que tem uma pessoa que já passou por uma coisa pior e hoje está bem, Isso, né? exatamente. Então, você tem uma esperança e uma troca de experiência, né? É Com a verdade. pessoa, né? É um Esse dia eu conversei aconselhamento com... entre pares, né? Que é muito importante. Essa ajuda entre pares, né? Como você bem disse, pessoas que já passaram por aquilo, passaram por fases tão difíceis e hoje estão bem. Então, isso dá esperança, né? Isso dá Dá. esperança. Além de o grupo ser um espaço entre de pessoas que vivem o mesmo que você, que eu, né? Isso ajuda bastante, né? Nossa, e assim, se eu pudesse hoje, assim, pegar e divulgar essa doença, se pedir ajuda para as pessoas, eu faria isso, sabe? Eu faria porque as pessoas têm que saber que isso existe. É Isso, verdade. Mas a gente está isso existe. trabalhando e a gente conta com todo mundo, né? Nós estamos juntos nisso, Ruth. A ideia é que as pessoas entendam que elas não estão sós. Porque É, quando eu tive meu diagnóstico, em 2017, eu procurei um grupo de apoio de policondrite e não encontrei. Então, por isso eu criei esse grupo, para que as pessoas não se sintam sós, para que elas entendam que existem pessoas que vivem o mesmo que ela e que juntos a gente pode se apoiar, não é? E mais do que se apoiar, a gente pode e precisa lutar pela difusão de conhecimentos acerca dessa patologia, né? Porque viver com uma é, doença rara no Brasil é muito difícil. E a gente é tem que difícil, lutar para mudar isso. é difícil e é triste também. É Uhum. muito triste, sabe? Porque A não gente tem tem. momentos de vitória, né? Como tudo na vida, a gente tem momentos de muita vitória, porque a gente vence, a gente mata um leão por dia, mesmo que É, ele nasça de novo no dia seguinte, a gente mata de novo. o que as pessoas não entendem é o seguinte também, que você, vamos supor, eu era uma pessoa muito agitada, entendeu? Uhum. Sempre fui. Uma pessoa que não paro, mesmo com a doença, eu ainda não paro, Uhum. entendeu? E a médica falou para mim, você vai ter que desacelerar, você vai ter que, né? Mas mesmo com a doença, eu não paro. Só que coisas que eu dava conta, vamos supor, eu chegava na minha lanchonete para mexer com lanche, eu dava conta das 10 da manhã, eu tenho que acordar às 7, entendeu? Uhum. Porque, tipo assim, minha cabeça, meu cérebro parece que não raciocina mais como antes. Fico meio lenta. Tem dias que eu tô bem lenta para fazer as coisas, sabe? Tem dias que eu tô. Porque uma patologia traz um impacto para a vida de qualquer pessoa, não é? E a gente vai se adaptando, vai mudando. E quando você está em crise, é natural que você fique um pouco mais debilitada, que você precise de mais tempo, que, enfim, né? Então, a gente sabe que isso tem um impacto na vida da pessoa. E a gente vai mudando, se adaptando e aprendendo a lidar com esses desafios, principalmente aprendendo a lidar com o próprio corpo, né? Ouvindo É, mais o nosso próprio corpo, ouvindo mais os nossos limites. Nesse sentido, Ruth, eu queria te perguntar, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que vivem com essa patologia? Que mensagem você gostaria de deixar? olha, o que eu tenho para falar é o seguinte: é confiar em Deus e contar para as pessoas, não esconder a doença, Uhum, não ter vergonha, contar e falar sobre a doença e, que nem você falou, ir no limite, sabe? Não ir mais do que o teu corpo aguenta, porque a policondrite, ela coloca um limite. Não adianta. Porque as pessoas até hoje ao meu redor não aceitam a Ruth que eu era antes e que eu sou hoje. Entende? Até elas estão difíceis de me aceitar, sabe? Por por eu ter diminuído o meu ritmo. Mas é o que eu tenho para oferecer no momento, entende? E com não adianta ter certeza, vergonha. Tem que com falar da certeza. doença, né? Tem que contar, ela faz isso, ela faz aquilo. Uhum, Eu vou melhorar, mas isso é com o tempo, né? uhum. Não adianta a pessoa querer pegar uma pessoa
tem essa doença que está descobrindo agora e acelerar ela. Todo no seu tempo. Muito dos comentários das pessoas vem do pouco conhecimento que ela tem da patologia. Então, falar sobre ela, explicar, ajuda, né? Ajuda. E aprender a lidar com essa nova realidade também, né? As mudanças nem sempre são fáceis, as mudanças são difíceis. Mudar, de uma forma geral, não é uma coisa fácil para ninguém, né? A gente vai mudando, vai se adaptando, vai aprendendo a lidar com isso, mas, aos poucos, a gente vai avançando, né? Então... E ter força, quer dizer, força na peruca, porque vai parar porque, né? Não dá para Força na peruca! Força na peruca! Não dá para parar. Às vezes eu choro e dou risada ao mesmo tempo. Você vai vencer. Você vai vencer. Vou. A gente vai vencendo esses desafios e juntos fica mais fácil, viu, Ruth? Junto fica mais fácil. E às vezes esse choro meu assim, às vezes é de alegria também, sabe? Que às vezes eu choro de alegria também. Com certeza, Ruth, com certeza. Olha, o lema do Policondrite Amigos é que recidivante seja apenas o nosso incansável ânimo. Isso não quer dizer que a gente vai ser forte o tempo todo. Há momentos em que a gente precisa mesmo de fragilidade, de momentos de recolhimento, mas há também grandes momentos de vitória que a gente alcança e a gente sabe ver isso no grupo, você está vendo também, quantas pessoas estão vencendo esse desafio, não é? Então, pode contar com a gente, né? Pode contar com o nosso apoio. Estamos juntos nesse grande barco aí, não é? É importante que a gente saiba que as doenças raras, não somente a policondrite recidivante passa por isso. Várias pessoas com doenças raras no Brasil passam por isso, não é? Segundo o último censo, existem cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, não é? Então, a estrutura para atender essas pessoas é muito precária. Nós precisamos lutar, tomar isso como missão, lutar pela difusão de conhecimentos da doença para que o diagnóstico precoce seja mais frequente e para que as pessoas recebam o acolhimento que elas precisam e merecem, não é? Merece, assim como outras doenças normais têm um acolhimento, né? Sim. Então, as doenças raras também tinham que ter um acolhimento. Mas vai ter, já tem menos, um pouco mais hoje do que antes. A gente tem toda uma legislação, mas o Brasil ainda precisa avançar muito, né? Avançar muito. Ruth, só agradecer a você o seu depoimento, tá? Conte conosco, conte com o nosso apoio. Nós sabemos que conviver com uma patologia como a policondrite recidivante não é fácil, mas a gente vence, sim, todo dia um pouquinho, um dia de cada vez. É aos poucos, senão... aos pouquinhos, um dia de cada vez. Antes eu saía de casa de manhã, resolvia a minha vida inteira. Agora eu preciso o dia de cada vez. Isso. Mas isso não é de todo ruim. A gente vai aprendendo a lidar com isso, não é? E vai aprendendo a ficar bem dentro disso, dentro dos nossos limites. Nós precisamos de apoio, precisamos, sim, do apoio da família, dos amigos, dos familiares e, principalmente, dos gestores públicos, né? De políticas públicas que acolham a pessoa com policondrite recidivante. A policondrite recidivante ainda não tem protocolo clínico, por isso os medicamentos para essa patologia são ainda off-label, né? Não estão em bula nenhuma, por isso ela vai num posto de saúde e ainda não tem lá o acolhimento que precisa, mas nós estamos trabalhando para que isso mude, nós todos temos que ter o compromisso de lutar para que esse cenário mude, não é? E para vocês que nos ouviram, nossos sinceros agradecimentos, peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, nos ajudem a continuar divulgando a policondrite recidivante. Estamos em todas as redes sociais. Aqui embaixo está o nosso site, que é www.policondriterecidivante.com.br. Agradecemos a todos que nos ouviram e pedimos que realmente nos apoiem nessa grande luta, que é a luta com uma patologia rara no Brasil. Ruth, só tenho a te agradecer, muito obrigada, conte sempre conosco, viu?
a vocês por me ouvir, né? E vamos conversando, nós, né? Com certeza, querida, com certeza. Conversando, né? Muito Agora é minha obrigada. segunda família, né? Ah, com certeza, é um prazer tê-la conosco, viu? Né? Muito obrigada, gente. Obrigada, tchau. Tchau, querida.